No último vídeo sobre a viola, vocês me fizeram uma pergunta que parece simples. Por que não fazer a viola do tamanho ideal, 53, 54 centímetros, e tocá-la como um pequeno violoncelo? Entre as pernas, confortável, com todo o potencial acústico que a viola nunca teve. É uma pergunta lógica, é uma pergunta óbvia. Por que não? Porque alguém, há mais de 500 anos, fez exatamente essa escolha. E escolheu diferente. Não por limitação técnica, não por acidente, mas por uma razão que tem a ver com rivalidade, identidade e um duelo silencioso entre duas famílias de instrumentos que nasceram no mesmo momento histórico. Exatamente quando essa decisão foi tomada? E por que razão, com toda a física e a lógica apontando para outro caminho, alguém escolheu diferente? E quem estava lá naquele momento para fazer esta escolha? E tem mais, existe na história não uma, mas duas violas, com dois problemas distintos e dois destinos completamente diferentes. Para entender tudo isso, precisamos voltar ao norte da Itália por volta do ano 1500 e entrar no mundo onde o instrumento que você vai ouvir já reinava absoluto. Para entendermos as decisões que moldaram a viola, precisamos voltar ao momento exato em que elas foram tomadas. E esse momento é o Renascimento italiano, mais especificamente o norte da Itália por volta do ano 1500. Nessa época, a música vocal era a rainha absoluta. Não é exagero, ela definia a forma como os músicos pensavam, compunham e, acima de tudo, como construíam instrumentos. O ideal supremo era a voz humana. Tudo que soasse como ela era valorizado. Tudo que se afastasse era menor. A viola da gamba, por exemplo, era tão admirada justamente porque, nas palavras do teórico Mohammed Sen, ela conseguia imitar a voz humana em todas as suas modulações, até nas suas nuances mais íntimas, as da dor e da alegria. E as vozes humanas seguiam uma organização clara. 4 partes, 2 femininas, soprano e contralto, e 2 masculinas, tenor e baixo. Essa lógica foi transferida diretamente para a fabricação de instrumentos. Tornou-se padrão construir famílias completas que cobrissem essas 4 vozes, do agudo ao grave. Famílias inteiras de um mesmo instrumento denotavam status, sofisticação, poder. É nesse contexto que precisamos entender o mundo musical em que o violino nasceu. Porque quando os primeiros luthiers começaram a definir essa nova família de instrumentos, já havia uma outra família dominando o cenário, e dominando há algum tempo. As violas da gamba não chegaram junto com o violino, chegaram antes. Sua origem está na Espanha, mais precisamente em Valência, uma região culturalmente heterogênea, habitada por árabes, judeus sefarditas e cristãos. A técnica de tocar com o arco num instrumento segurado verticalmente entre as pernas veio do rabab mouro. A forma do corpo, das cordas e dos trastes da vihuela espanhola. Os primeiros registros iconográficos de uma viola da gamba datam de 1472, em afrescos da Catedral de Valência, décadas antes do violino aparecer em qualquer pintura. Mas o que transformou as gambas em moda europeia foi um evento político. Em 1492, Rodrigo Borgia, natural exatamente de Valência, foi eleito Papa, assumindo o trono papal como Alexandre VI. Ele trouxe consigo para Roma não apenas seu exército e suas intrigas, mas também seu consorte de violas. Quase instantaneamente, as grandes violas espanholas tornaram-se o instrumento da moda para a aristocracia em toda a Itália. O relato é preciso. Em 1493, o chanceler de Isabela d'Este presenciou uma performance em Vigevano, em honra ao nascimento do herdeiro de Ludovico Sforza. Os músicos espanhóis enviados pelo Papa tocavam violas tão grandes quanto eu.
Isabela ficou fascinada e encomendou imediatamente violas à espanhola a um luthier em Brecha. Seu irmão Alfonso d'Este, em Ferrara, tocava gambas em público, encantando a corte. E não é coincidência que Afonso, em 1502, tenha se casado com Lucrezia Borgia, filha do próprio Papa que trouxe as gambas para a Itália. As duas famílias que moldaram o destino desses instrumentos estavam agora literalmente unidas. Outro irmão, Hipólito d'Este, registrou o próprio termo viola da gamba no inventário de 1511, a primeira ocorrência conhecida da palavra. E eis o ponto crucial: a gamba tinha uma característica que definia toda a sua identidade. Todos os seus membros, do soprano ao baixo, do menor ao maior, eram tocados entre as pernas. Não havia exceção. O pardessus, o menor da família, o equivalente ao violino, ficava entre as pernas. Era uma família inteira construída sobre esse princípio. As gambas eram instrumentos da nobreza. Baldassare Castiglione, no seu tratado Il Libro del Cortegiano, de 1528, considerava o toque de 4 violas de arco indispensável na educação de um nobre. Jean de Fer, em 1556, confirmaria esse status social com precisão. As gambas eram para os fidalgos, mercadores e outras pessoas de virtude. O violino, por sua vez, era tocado por poucos, exceto aqueles que ganhavam a vida com ele. Foi nesse cenário, com a gamba já estabelecida, já associada ao prestígio, já espalhada pelas cortes europeias, que os primeiros luthiers começaram a definir o que seria a família do violino. E a decisão sobre a viola foi tomada com toda essa pressão contextual em cima. Essa nova família tinha raízes distintas. O violino descende de instrumentos que sempre foram tocados no braço: a rabeca, a viela, a lira da Braccio. Tocar no braço era a tradição, era a identidade desses instrumentos. Quando a família começou a se organizar, o violino ficou no braço, como sempre estivera. A questão era o que fazer com os instrumentos maiores. E aqui estava o dilema. Se a viola fosse para as pernas, a família ficaria partida ao meio. Só o violino no braço, todo o resto entre as pernas, que seria, na prática, criar uma segunda família da gamba, com outro nome. A identidade inteira da família da Braccio estava em jogo. Sabemos com precisão quando a família do violino apareceu pela primeira vez completa e definida. Não em documento escrito, em pintura. Em 1534, Gaudenzio Ferrari pintou no teto do Santuário de Saronno, perto de Milão, um concerto de anjos com toda a família: violino, viola e violoncelo. Era a primeira vez na história que os 3 instrumentos apareciam juntos. E a viola estava no braço. Antes disso, o violino tinha aparecido sozinho, primeiro em Ferrara, entre 1503 e 1506, num afresco de Benvenuto Tisi, depois em Vercelli, em 1529, pintado pelo próprio Ferrari. Apenas quando a família foi mostrada pela primeira vez, a viola já estava posicionada no braço. Essa decisão tinha sido tomada antes dessa pintura e era definitiva. O teórico Lanfranco, em seu Scintille di Musica, publicado em Brescia em 1533, confirmou por escrito o que a pintura de Ferrari mostraria pouco tempo depois. A família da Braccio tinha 3 membros: soprano, tenor e baixo. Uma só viola, 2 categorias. A viola que existia nesse momento era a tenor. E aqui chegamos ao coração da questão que os espectadores fizeram. Por que não construí-la no tamanho ideal e tocá-la entre as pernas? Acusticamente, a viola tenor deveria ter entre 53 e 54 centímetros para soar com projeção e proporção ideais. As violas tenor de Andrea Amati
O luthier que cristalizou a forma do violino em Cremona por volta de 1540 tinham aproximadamente 47 centímetros. Grandes, pesadas, difíceis, mas ainda assim no braço. E o detalhe mais revelador: todos os instrumentos de tenor que sobreviveram foram posteriormente cortados e reduzidos. Alguém, gerações depois, decidiu que 47 centímetros era grande demais. Mas por que Amati as fez no braço em primeiro lugar, se 47 centímetros é uma medida desconfortável? A resposta está no mundo em que esses instrumentos viviam. A família da Bracho não nasceu para salas privadas, nasceu para o trabalho, para procissões, festividades, banquetes, igrejas, danças populares. O violino era potente, portátil, ágil. Mesmo a viola tenor, pesada como era, podia ser carregada. Até o violoncelo nessa época podia receber uma alça e ser tocado caminhando. As gambas, por outro lado, quanto maiores, mais apreciadas, com suas muitas cordas e seu som suave e delicado, eram prisioneiras da sala nobre. Não saíam dali. Há, portanto, dois fatores que respondem à pergunta dos espectadores. O primeiro é a portabilidade. Colocar a tenor entre as pernas significava abrir mão da mobilidade que definia a proposta da família. O segundo, e mais poderoso, é a identidade. Tocar a viola tenor entre as pernas seria cruzar a fronteira para o território das gambas, o instrumento da nobreza, do prestígio, do rival direto. A família da Bracho precisava ser uma outra coisa, uma coisa inteira, do violino ao cello, com os braços. Era o que a diferenciava. A viola tenor foi, portanto, um sacrifício consciente. O tamanho ideal foi abandonado em nome de uma identidade. E a pintura de Ferrari em Saronno, em 1534, prova que essa decisão já estava consolidada antes mesmo de qualquer documento que a discutisse. A viola contralto tem uma história diferente e um destino diferente. Jean de Fer, em 1556, descreveu pela primeira vez as 4 vozes da família do violino como categorias distintas, incluindo separadamente a haute contre e a telle, o que hoje chamamos de contralto e tenor. Mas isso era uma descrição de vozes musicais, não necessariamente de instrumentos fisicamente distintos. A demanda por 2 violas existia na música antes de existir nos ateliês dos luthiers. Andrea Amati não fabricou violas contralto. Não há nenhum instrumento atribuído a ele nessa categoria. Foi apenas Girolamo Amati, filho de Andrea, que por volta de 1615 começou a criar um pequeno número de violas com dimensões radicalmente reduzidas, antecipando o design moderno da viola. A primeira contralto moderna conhecida, feita pelos irmãos Amati em 1615, tem 41 centímetros. Um segundo instrumento de dimensões semelhantes, datado de 1620, encontra-se na Galeria Estense de Modena. A contralto, portanto, não nasceu de uma decisão arquitetada, nasceu da necessidade prática que os compositores vinham criando há décadas. E chegou tarde. Quando chegou, o espaço acústico já estava ocupado pela lógica da família da Bracho. Instrumentos do braço, com todas as limitações que isso impunha. A contralto não pôde aspirar ao tamanho ideal de 53 centímetros. Isso nunca esteve em mesa. Ela nasceu já comprometida, já condenada ao som anasalado, escuro, velado, que hoje reconhecemos como a voz característica da viola. As 2 violas coexistiram por muito tempo. Não houve uma substituição imediata. Ainda em 1690, Stradivari fabricou para a corte dos Medici, em Florença, um conjunto que incluía os 2 tamanhos, uma contralto de 40,6 centímetros e uma tenor de quase 48 centímetros. As 2 juntas para a mesma encomenda. A tenor não morreu de repente.
foi desaparecendo gradualmente, à medida que os compositores passaram a escrever a 4 vozes em vez de 5. A partir de meados do século XVIII, a contralto ficou sozinha, e assim chegou até nós. São, portanto, 2 problemas distintos com 2 origens distintas. A tenor foi um sacrifício deliberado. A contralto foi uma solução tardia. Um por escolha, outro por omissão. Para mais conteúdo deste canal, se inscreve e clica no sininho. Durante séculos, ninguém voltou a fazer a pergunta que vocês fizeram nos comentários. A família estava dada, a viola estava no braço, o assunto parecia encerrado. Até que, no século XX, uma cientista americana chamada Carleen Hutchins decidiu construir uma família inteira de instrumentos de arco, 8 no total, dos mais agudo aos mais grave, sem qualquer compromisso com a tradição. Sem a intenção de se diferenciar de nada, com um único critério, a proporção acústica ideal, o resultado foi o octeto de Hutchins. E o que aconteceu com a viola no tamanho ideal, dentro desse sistema construído sem preconceito de posição? Ela foi para entre as pernas, naturalmente, inevitavelmente, porque é onde ela pertence, do ponto de vista da física e da ergonomia. Hutchins não sabia que estava respondendo à pergunta dos espectadores do Violin Family. Não sabia que estava confirmando 500 anos depois a teoria de que a decisão tomada nos ateliês do norte da Itália por volta de 1500 foi uma escolha, não uma limitação. Mas foi exatamente isso que ela fez. Então a resposta da pergunta original é: sim, podia, fazia todo sentido. Era o que a física pedia. Mas não foi feito, porque havia algo mais importante em jogo do que a acústica. Havia uma identidade a construir, uma fronteira a estabelecer, um mundo musical a distinguir do outro. A viola que temos hoje, com seu som melancólico, anasalado, humano, essa voz que parece carregar o peso de séculos, é o resultado direto dessas escolhas. De uma família que decidiu pertencer ao braço, ao movimento, ao mundo dos profissionais e das festas, e pagou o preço acústico por isso, durante mais de 500 anos. Mas ainda sobra uma pergunta. Sabemos quando essa decisão foi tomada. Sabemos por quê. Mas quem estava lá naquele momento, com os conhecimentos, os contatos e a influência para definir o destino de toda uma família de instrumentos? Se você quer descobrir isso conosco, tem um vídeo que vai te surpreender. Clica aqui que te vejo já já.